Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado. No capítulo 16, o homem constrói sua própria cruz. Na segunda parte, por que, Senhor? Perguntou Fernando, muito intrigado. Sua família está necessitando de você. Fernando, bem diferente de mim, contentou-se com a resposta. Fiquei bastante preocupado. Algo sério deveria estar acontecendo? Pare, Sérgio, deixe chegar a próxima hora. Não antecipe as coisas, disse-me Sara. À medida que chegávamos à casa transitória, a atmosfera ia ficando mais etérea e tudo ficou melhor na hora em que aquele lar se abriu para nos abrigar. Eliette, contente, nos recebeu pedindo a Sabrina que nos ajudasse. Ficamos naquela pequena casa, fortalecidos com um suco de frutas e um bom caldo. No dia seguinte, despedimos-nos dos amigos e, para minha surpresa, deixamos Fernando, que teria de prestar auxílio à sua família, mas não sob nossa guarda, e sim do grupo que opera no vale, comandado por Zaira. Abracei bem forte o amigo e voltamos para o nosso alojamento. Depois de entregarmos o relatório do nosso trabalho, fomos dispensados e logo me vi na Universidade Maria de Nazaré. Apreciava confortado cada lugar que passava, muito alegre de ali estar. Como podem existir pessoas que preferem o inferno ao céu? Sentei na minha cadeira e deixei os outros perguntarem. Painel pergunta: por que Jesus mandou o leproso mostrar-se aos sacerdotes? Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Resposta: mandou-o ao sacerdote por deferência ao cargo e à lei, que prescrevia ao leproso curado dar ciência disso ao sacerdote a fim de obter permissão para voltar ao consórcio civil, por enquanto a lepra o retirava do convívio da sociedade. Pergunta: por que combatem o espiritismo quando em Mateus capítulo 8, versículo 28 está escrito: quando Jesus chegou à outra margem do lago, a região dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, que saíram do sepulcro e eram tão furiosos que ninguém ousava passar por aquele caminho. Resposta: os túmulos judaicos eram cavernas naturais ou artificiais nos jardins, nos campos e nas vertentes dos montes onde obsediados se escondiam. O intercâmbio com os dois mundos se encontrava ou sempre esteve presente no Antigo e no Novo Testamentos. Pergunta: por que não jejuavam os discípulos de Jesus? Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Qual a razão por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus: acaso podem estar tristes os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles? Resposta: Cristo é o esposo, a esposa a humanidade, os amigos do esposo, os discípulos, e ainda Jesus falou que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, nem se deita vinho novo em odres velhos. Por pano novo e vinho novo, entende-se sua doutrina, que não deve ser sobreposta como remendo à antiga lei, nem deve ser infusa em almas estragadas como as dos fariseus. Versículo 16 e 17. Ainda o painel pergunta Mateus, capítulo 10, versículo 37. Como pôde Jesus dizer: o que ama pai e mãe mais que a mim mesmo não é digno de mim? Resposta: Cristo não destrói os afetos humanos, mas nos pede caridade. Não proíbe amar os pais e os filhos, mas amá-los mais que a Deus. Pergunta: onde estava João Batista nessa época? Resposta: na prisão de Maqueronte, a leste do Mar Morto. Terminou minha aula, gostaria de ali ficar todo o meu tempo livre, contudo tinha de voltar ao trabalho e para isso fui em busca dos meus amigos que se preparavam para dar uma chegada à casa de Fernando. Porque também vamos, se ele ficou com Quirino e Eliette, perguntei, porque nós temos um dever moral para com ele. Quando partimos? Logo mais, nos encontraremos com eles na casa de Fernando. Se você, Sérgio, não desejar ir, pode ficar aqui estudando, falou meu legário. Não, chefe, não me deixe, estou pronto para partir. Falei dando continência. Assim, descemos até a crosta da terra, encontramos Fernando e Sabrina na porta da mansão. Pensava comigo mesmo, vai ver que é coisa de viciados.
Antes de entrarmos, fomos convidados à prece, e ali naquele belo jardim, uma equipe espiritual orava antes de adentrar aquele belo palacete. Uma velha babá se encontrava na copa, preparava uma bandeja de comida para levar a alguém. Acompanhamos-la e tivemos uma surpresa ao nos depararmos com o filho de Fernando estirado na cama em um estado terminal. Ao ver o jovem, correu até ele chorando muito. Nós orávamos. Meu Deus, o que aconteceu com Guilherme? Aproximei-me do leito e vi um adolescente que deveria estar no vigor da mocidade. Guilherme não apresentava mais que 17 anos. O pai abraçou-se a ele, chorando. Por mais que orássemos, nada podíamos fazer. Ali se encontrava mais um doente terminal. Era a maldita, que se apossara de mais um encarnado. Fernando perguntava como o filho pudera contrair o vírus. Nisso, Guilherme começou a gritar. Ah, socorro, o velho está aqui. Enconjuro, cruz credo, esconjuro. O legário aplicou o passe em Guilherme enquanto Fernando saía à procura da esposa. Sabrina, levando-o até o jardim, informou de que Heleninha encontrava-se na Europa com o noivo, fugindo do disse-me-disse da sociedade. Fernando perguntou: pode dizer-me como meu filho se contaminou, Sabrina? Guilherme é viciado em tóxico. Estudando na Inglaterra, participava de todas as orgias de sexo e droga. O dinheiro em excesso, Fernando, dá aos filhos o passaporte para a dor. Meu Deus, o que faço? Nada, irmão, é só esperar Guilherme para amenizar-lhe os sofrimentos. Não notou que nós não o deixamos no vale? Quando lá chegamos, fomos informados de que o Guilherme se encontrava muito mal. Veja, Fernando, como a espiritualidade maior é irmã e amiga. Até quando ficarei aqui, Olegário? Não sabemos. Você permanecerá, mas nós partiremos de volta às colônias. Sabrina lhe fará companhia. Um dia nos reencontraremos quando esta má fase familiar passar. Estivemos com Fernando por mais aquele dia e depois nos despedimos, deixando aquele pai milionário que de um momento para outro viu-se despojado de tudo, até do direito de procurar uma nova vida ao plano espiritual. O palacete foi ficando para trás e com ele a história triste de uma família materialista. Olegário, para onde vamos? Fomos chamados a prestar auxílio a Jurema. Sua mãe nos encarregou de buscá-la. Ela está doente há vários anos, a hora do desencarne está próxima. Não iremos para a colônia? Não. Vamos direto ao hospital de Jurema. Vence mais uma etapa da doença. Abri o Velho Testamento e encontrei em Jó, capítulo 28, versículos 12 e 13. Mas a sabedoria, onde se acha ela? E qual é o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, nem ela se acha na terra dos que vivem em delícias. Olha, gente, realmente esse capítulo aqui é um capítulo muito importante para a nossa vida, né? Veja bem, todo o histórico do Fernando, todo o histórico da sua família, são espíritos afins nos mesmos vícios, nos mesmos, como que eu posso dizer, os mesmos defeitos, a mesma falta de valor, né? São espíritos agrupados pelas suas afinidades morais, que ainda são muito pequenas. Todos os espíritos ligados ao Fernando, materialista, com vícios, promiscuidade, drogadição, são espíritos que, quando a gente vai estudando as obras básicas do Kardec, a gente vai percebendo esses agrupamentos de espíritos se dão devido à sua afinidade energética. Né? Nós andamos com os iguais, nós não andamos com os diferentes. Os diferentes, eles fazem parte do nosso processo de aprimoramento. É como se fosse uma pedra bruta, né? Tomando aquelas cacetadas para poder se burilar, se melhorar, aperfeiçoar, se tornar uma pedra bonita, visível, vistosa. Né? Todos os nossos diamantes, eles saem de pedra bruta. Então nós encontramos os diferentes, que é justamente para haver esses choques, essas trocas de conhecimento, para que um agregue na vida do outro e possa crescer. Mas os que são parecidos, na verdade, eles não somam muito um na vida do outro, mas eles acabam ficando juntos por uma questão energética. Nós atraímos os iguais. Dentro da família do Fernando, eles tinham essa visão materialista, e todos eles sofrendo, todos eles tendo um final, um desfecho de história muito triste aos nossos olhos de encarnado. Para os olhos dos desencarnados,
é mais uma família, são mais alguns espíritos que passam pela tormenta da dor e vão ter que passar, porque pelo amor não foi possível ainda o aprendizado para se soltar desses vícios que eles possuem, né? Fernando o tempo todo arrogante, dizendo que ele tinha uma série de coisas, tal. Agora ele percebe, no fim desse desfecho aqui do nosso texto, ele percebe que tudo aquilo que ele teve, na verdade ele não teve nada, que é até mesmo fruto do teu casamento, o teu próprio filho sofreu as consequências dele não ter essa moral para passar para o filho. Eu estava lendo ontem a respeito de um artigo espírita dizendo sobre isso, né? Mães e filhas, ou pais, filhos, mães e filhos, pais e filhas, quando não ocorre uma liga, quando vocês têm assim aquele desentendimento entre os familiares muito próximos, certamente são espíritos que já fizeram um ao outro sofrer muito. E a justiça divina coloca próximo, que é para que possam se perdoar, que possam cultivar o carinho, o respeito, para que haja um tipo de entendimento entre esses espíritos para romper, às vezes, séculos de dor, de sofrimento que um causa ao outro. Então, quem está perto, quem está na família, não são seres desconhecidos. Eu não pedi para nascer, né? Molecada, às vezes, quando está revoltado, fala para o pai e a mãe, eu não pedi para nascer, pediu sim. Né? A mãe e o pai falam assim, mas de onde que saiu isso? Esse filho não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Só que são empréstimos de Deus. Né? Tanto você ter pai e mãe é um empréstimo de Deus, de você ter alguém que te acolha, que te dê carinho, que te dê condições de você se desenvolver, como também vice-versa. Né? Os filhos também vêm para lapidar pai e mãe. Como eu falei, para haver perdão, resignação, resiliência, doação, caridade, empatia. Então, os nossos papéis de pai e filho são extremamente importantes. E tem gente que não dá o devido valor. Né? Tem muitas pessoas, eu enquanto professora, na sala de aula, 32 anos, eu cansei de ver mãe chegar dentro da sala de aula numa reunião e aparecer no quarto bimestre. Aí eu me apresentava para a pessoa. Né? No final do ano eu falava assim, eu sou a professora do seu filho, eu nunca te vi aqui. Aí porque eu trabalho, porque eu tenho coisa mais importante para fazer, porque a escola é tudo igual, sempre vai falar a mesma coisa. E eu falava assim, mas eu não vou falar a mesma coisa. Né? A cada bimestre a gente diz como que dá a criança, o que ela precisa melhorar, o que ela precisa se aplicar, se precisa melhorar o comportamento. Então, não é uma reunião aleatória. Tá certo que tem professores que fazem reunião aleatória, mas não era o meu caso. Então eu precisava que a pessoa estivesse presente para que a gente pudesse juntas trabalhar em razão do desenvolvimento da criança. E às vezes a mãe aparecia no final do ano, aquela coisa assim, eu tenho que trabalhar. E olha que a escola dá atestado de horas, né? Para quem assiste reunião de pais, a escola fornece uma declaração de horas, do tipo, o empregador não pode dar falta para o pai e a mãe que participa da reunião de pais. Mas é aquela coisa, as pessoas sempre arrumam uma desculpa, assim como tem aquela coisa assim, ir para o centro espírita ou ir para uma igreja para praticar minha religiosidade e ir numa festa, eu prefiro me preparar para a festa. O centro espírita, a minha religiosidade, seja uma igreja, o que for, eu deixo para depois, o dia que sobrar tempo, o dia que eu estiver disposto. Né? Tem um amigo meu agora, que ele sempre foi evangélico, mas devido a uma perda, né, que doeu muito nele, que foi a perda da mãe, ele se enfiou na igreja com tudo. Né? E agora, das 6 horas da manhã, ele está na porta da igreja no domingo, esperando a igreja abrir. E não é uma questão assim, é provisório. Não, alguma coisa lá dentro dele se transformou de tal forma que agora ele está se dedicando à religiosidade dele. Mas precisou ter uma dor profunda para isso. E nós não precisamos ter esse choque, essa dor. É que muitos de nós teimamos em acordar para o campo espiritual através da dor. E deixa passar várias oportunidades de amor e de aprendizado. Para o espírito, quando ele percebe do outro lado, né, no campo espiritual, que quem está encarnado está sofrendo consequências devido à sua falta de responsabilidade, de empenho, o espírito sofre dobrado, porque ele não tem um campo espiritual como se comunicar diretamente, muitas das vezes, com o ente querido que está encarnado. Então ele fica numa agonia, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa, e não é que é tarde demais, mas a dificuldade é muito maior.
Então, antes que a gente chegue num grau de dor de cabeça desse tamanho, poxa, vamos pegar firme, né? Se Deus deu a capacidade de ser pai, mãe, de ser filho, filha, vamos pegar para valer essa responsabilidade, esse papel. Eu sempre falo que nós fazemos papéis. Nós estamos num enorme, gigante peça de teatro com vários tipos de cenários, com vários personagens em nossa volta, e nós temos um papel principal. Nós somos o protagonista da nossa história, não da história dos outros, mas da nossa. Então cabe a cada um de nós fazer esse papel direito. Se eu sou mãe, eu tenho que fazer um papel direito. Me perguntaram ainda ontem, né? Eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: meu filho não quer conversar comigo. Já tem algum tempo que ele saiu de casa, ele queria dinheiro, aí eu passei a dar menos, porque ele foi crescendo, ele foi se tornando um adulto, eu não tinha que ficar paparicando ele a vida inteira. E aí eu comecei a diminuir aquela história de dar dinheiro para ele, o cara não queria trabalhar e tal. E aí eu comecei a forçar ele a trabalhar para ele ter o dinheiro dele. Como pai, eu sou obrigada a direcionar o cara a se desenvolver, não ficar ali colado no meu pé. E o moleque não aceitou, o moleque começou a ficar rebelde. Depois dos 20 anos, começou a apresentar um comportamento agressivo, porque o pai não cedia a ele todos os caprichos que ele estava acostumado, por ser filho único, né, até os seus 20 anos. Até que o garoto um dia simplesmente pegou as coisas e foi embora, não quer falar com o pai. E a razão? Porque o pai não libera dinheiro para ele. Eu falei, aí a gente estava trocando figurinha, eu falei assim, ó, graças a Deus, o meu saiu de casa e quer viver a vida dele isolado, não quer falar comigo, mas por uma razão assim do tipo, minha mãe me controlou a vida inteira e agora eu sou dono do meu nariz. Então, eu tô no mundo, agora ninguém manda em mim, né? Então, a gente percebe assim que a reação dessa juventude de hoje em relação aos pais é do tipo assim, parece que o pai e a mãe não existiu. Eles simplesmente viram as costas e se não for do jeito deles, não interessa. Eles não têm apego a pai e mãe. E é triste, porque a gente sabe que a conta vem, né? Todos nós já fomos filhos ou somos filhos, temos respeito. A gente pode até não concordar com muitas das coisas que o pai e mãe fez ou faz, mas a gente mantém um respeito com o pai e mãe. A gente mantém um certo elo, um certo contato com pai e mãe, nem que seja um bom dia, né? Uma boa tarde, como é que você tá? Às vezes você tá precisando de alguma coisa, né? Por mais que você não seja assíduo com pai e mãe, você tá ali, né? Você tá vendo pai e mãe. Eu tava vendo também um outro artigo dizendo assim, você não precisa adular, você não precisa bajular seu pai e sua mãe, basta você respeitar seu pai e sua mãe, né? E eu acho que é por aí o caminho. Mas desde que pai e mãe tenha feito, né, a lição de casa, tenha dado conta do seu recado, o filho tem mais do que obrigação de respeitar o seu pai e sua mãe. Quebrar totalmente elos assim, virar as costas, fingir que pai e mãe não existe, é a pior escolha que um filho pode ter, né? Se você foi colocado naquela família, tem um elo, tem uma questão energética, tem um porquê desse grupo estar formado, e já não é de hoje, são várias encarnações e várias vezes que houve falhas, por isso que estão tão coladinhos um no outro. E se vocês forem ver, tem uma questão de gêmeos univitelinos, tem aqueles gêmeos que são siameses, eu não sei qual é o nome certo, eu acho que é siameses, que são aqueles gêmeos que vêm colados um no outro no útero. Aqueles gêmeos é o quê? São inimigos mortais. E aí Deus coloca no mesmo corpo ali dois espíritos, né? Duas formações de corpo colado um no outro, com dois espíritos, que é para um não querer matar o outro e ter que conviver numa sincronicidade que fala, eu acho que é isso o nome, uma sincronia entre eles, né? Porque eles são obrigados a escolher coisas juntos. Eles são obrigados a se dar bem juntos, colado um no outro. E algumas reencarnações compulsórias assim existem porque os espíritos já estão juntos há tantas e tantas vezes e não crescem. Pelo contrário, continuam como se fossem velhos inimigos. Então, para que nós vamos chegar a esse ponto, não é verdade? Então, nós temos que ter consciência da nossa importância, da nossa responsabilidade e assumir elas. Pai e mãe vêm antes, não porque tem mais conhecimento, mas porque tem uma certa bagagem para mostrar o caminho. Nós não somos mais inteligentes, mais evoluídos do que nossos filhos. Às vezes é até o contrário. Mas que nós temos a responsabilidade maior do que a dos filhos, isso é fato.
A gente chega antes, que é para poder preparar o terreno para eles. Nós não podemos deixar de assumir esse lado, que é tão importante na educação dos filhos que vêm depois, e os filhos, por sua vez, não podem deixar de assumir o papel de carinhosos, de atenciosos, né, de respeitosos para com seus pais. E até mesmo assumir essa questão do pilar de uma família, que os filhos também têm esse papel. Se o pai e a mãe, de repente, vêm com vícios, e o filho tem um pouquinho mais de moral, cabe a ele mostrar pai e mãe que o caminho é esse. Muitos dos pais se transformam vendo os filhos sendo melhores. Existe uma troca aí. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento da separação do joio e do trigo, onde o materialismo está sendo desmascarado aos nossos olhos, vendo que isso não é tão importante. Muita gente iludida por conta do materialismo está se deparando com situações e pessoas e cenas e experiências que estão doendo, machuca. Quando você fala assim, poxa, para que eu comprei casa na praia, para que eu tenho 2 carros na garagem, por que eu trabalho tanto, por que eu ganho tanto, se hoje eu estou sozinho? Ou então se eu tenho uma pessoa do meu lado que não me faz feliz. Então hoje as pessoas estão refletindo sobre isso. Os relacionamentos estão estremecidos em razão do despertar da consciência. E quanto mais o mundo evolui, mais despertamento dessa consciência nós vamos ter. Esse despertar faz parte do amadurecimento do nosso espírito. Então cabe a cada um de nós estar em alerta, perceber todas essas transições, essas transformações e pular para dentro para a gente poder se transformar junto, né? E aí o livro sempre vem citando isso, e as outras obras espíritas também já vêm alertando que a reforma íntima, ela já está atrasada. Nós estamos atrasados na reforma íntima. E ela é mais do que necessária pela transição que o planeta está tendo. Ou a gente se transforma junto com o planeta, como eu já falei outras vezes, eu vou repetir. Ou então nós vamos ser colocados num planeta mais primitivo do que o nosso. E aqui que vai ficar um planetinha muito melhor, nós não vamos poder participar das bênçãos que estão sendo aguardadas pelo plano espiritual, preparadas por eles, né, para que a gente possa viver um pouquinho mais feliz. Regeneração não significa estar fora de problemas, mas significa ter bem menos.